Olá a todos e a todas. Na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre gestão ambiental no ambiente público e no ambiente corporativo. Como vocês vão perceber nas próximas aulas, na medida que o tempo nos permite, nessa disciplina, é muita coisa para falar num tempo tão curto, eu tentei selecionar alguns temas que eventualmente vocês vão ter contato no dia a dia profissional de vocês. São temas que têm uma interface muito bem consolidada entre a atividade da engenharia e as ciências ambientais, e eu acredito que, pelo menos nessa aula de hoje, vocês vão encarar em algum momento da vida profissional de vocês, ou eventualmente até trabalhar nesse contexto dos aspectos que eu vou apresentar aqui. Então é um sumário muito objetivo, não é? Nós falaremos rapidamente no início sobre como é que está o meio ambiente na legislação ambiental brasileira, ou como é tratado a questão ambiental na legislação ambiental brasileira, assim, pequeniníssimas pílulas de informação. Depois eu exemplifico esse caso de gestão ambiental pública, citando para vocês e apresentando as típicas etapas do processo de licenciamento ambiental. Então, por força de lei, toda obra com potencial poluidor, digamos assim, esse é o termo que eles geralmente utilizam, deve ser submetida por um processo de licenciamento ambiental. Não necessariamente só obras civis, você pode ter repotenciação de uma pequena central ou alguma coisa. Nesse sentido, a instalação de uma indústria qualquer, não necessariamente uma indústria de energia, passa por esse processo de licenciamento ambiental. E dentro desse processo, existe esse tema interessantíssimo chamado de avaliação de impactos ambientais, essa ferramenta, avaliação de impactos ambientais, também conhecido como AIA. Então, nós falaremos rapidamente sobre isso daqui no âmbito da gestão ambiental pública. E, por fim, nós finalizamos aí a nossa aula falando sobre gestão ambiental corporativa, e dentro da gestão ambiental corporativa, eu gostaria de falar para vocês sobre sistema de gestão ambiental, nos moldes da 14001, pelo menos dar uma pincelada, quais são os requisitos que compõem esse sistema de gestão ambiental. E nós falaremos sobre duas ferramentas. Uma delas é a rotulagem ambiental e a outra ferramenta destas, é a análise do ciclo de vida. Então, eu tento aí não esgotar, longe de esgotar, mas de apresentar algumas ferramentas que eu julgo que, eventualmente, no dia a dia profissional de vocês, na gestão ambiental corporativa, vocês vão ter contato. Vamos lá, então. Na nossa Carta Magna, na sua última versão, digamos assim, Constituição Federal de 88, existem dois artigos que eu trago aqui para vocês que têm uma relação muito interessante com a questão do meio ambiente. O primeiro artigo é o artigo 170, e ele diz o seguinte: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames de justiça social, observados os seguintes princípios. Então aqui nós não estamos falando diretamente de sustentabilidade ou diretamente que eu digo, de explicitamente, de meio ambiente, de defesa de fauna e flora. Aqui é um artigo que trata da ordem econômica. E, de acordo com a Constituição Federal, um dos princípios para manter a ordem econômica é o que está no inciso 6º, está em vermelho aqui, é a defesa do meio ambiente. De acordo com a Constituição Federal, a defesa do meio ambiente é um princípio para manter a ordem econômica. É uma coisa meio óbvia, mas estando chancelada por uma Constituição Federal, no nosso caso, um país federativo, isso tem um peso muito grande. Então, a defesa do meio ambiente é um princípio para manter a ordem econômica, inclusive mediante o tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Pois bem, aqui já cita um termo que logo nós vamos defini-lo, que é impacto ambiental. Então, no contexto da defesa do meio ambiente, que é um princípio para manter a ordem econômica, de acordo com a Constituição Federal, sugere-se, ou melhor, exige-se aqui, um tratamento diferenciado daqueles entes em função, dos players, digamos assim, em função do impacto ambiental gerado.
Então, quem polui mais, talvez tenha que receber um tratamento diferenciado de quem polui menos. Daqui a pouco a gente vai definir o que é impacto ambiental e eu vou tentar aí apresentar para vocês o que significa esse tratamento diferenciado, pelo menos algumas peças, né? Por sua vez, no artigo 225, lá aí já fala bem claro, né? Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, na Constituição Federal do Brasil, todos têm o direito a ter um ambiente ecologicamente equilibrado. Aqui não está falando limpo, bonito, fala de ecologicamente equilibrado, que é um conceito que vai muito, mas muito além do estético. Embora muitos hoje, como já falei em várias aulas nessa disciplina para vocês, tenham a ideia da sustentabilidade de algo muito assim estético apenas, né? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, assim, chama atenção para esse outro termo, uso comum. A Constituição entende, e vocês engenheiros, né, futuros engenheiros, isso é meio que óbvio, não é? O meio ambiente, ele deve ser usado. Não há nenhum problema em você explorar os recursos do meio. O grande problema, quando eu falava nas nossas primeiras aulas, é quando essa exploração ela se dá numa taxa insustentável. Ok? Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui já é pega um pouco dessa ideia da sustentabilidade, da definição clássica de sustentabilidade. Ok? Se nós abrirmos um pouco mais o artigo 225, lá fala que para assegurar a efetividade desse direito, né, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público, entre várias atitudes, ações que o poder público ele deve tomar para assegurar esse direito. Uma, gostaria de chamar a atenção de vocês, que está no inciso 4º, é o seguinte: exigir na forma de lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, na Constituição Federal, já existe um mecanismo previsto para que na instalação de obras, nós vamos ver que tem obras que já estavam instaladas antes da Constituição, como agir, né? Mas na instalação de obras ou atividades, não necessariamente obras, mas ou atividades potencialmente poluidoras, elas devem ser submetidas a um estudo prévio de impacto ambiental. A determinação dos possíveis impactos ambientais, é claro, para obras ainda não instaladas, é algo que deve ser considerado na tomada de decisão. Inclusive, com o poder dessa obra, com a possibilidade dessa obra ocorrer ou não. Ok? Então, estudo prévio de impacto ambiental. Falamos de impacto ambiental no artigo 170 e falamos de impacto ambiental claramente no artigo 225. Mas, afinal de contas, o que é impacto ambiental? Trago para vocês a definição clássica de impacto ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA 001 de 86. Nesta Resolução CONAMA, fala que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. Então, impacto ambiental, as palavrinhas aqui são, alteração e atividades humanas. Alterou as propriedades do meio ambiente e essa alteração é causada por atividades humanas, nós temos aí o impacto ambiental. E é claro que, para fechar essa definição, essa alteração, ela direta ou indiretamente afetem a segurança e a saúde da população, as atividades econômicas e sociais, alterações do meio ambiente que afetam as atividades econômicas e sociais são considerados impactos ambientais. A biota, condições estéticas, sanitárias, qualidade dos recursos. Então, houve alteração. Essas alterações são causadas pelo homem e afetam a saúde, a economia, a biota, a estética, a qualidade dos recursos. Isso é impacto ambiental. Nesse desenho do lado, que inclusive está disponível no livro dessa disciplina, é um desenho bem simples. Nessa linha contínua, nós temos a variação natural de um determinado parâmetro. Veja que existem variações naturais de um determinado parâmetro, sei lá, oxigênio dissolvido,
concentração de poluente, enfim. Mas existe uma variação natural desse determinado parâmetro ao longo do tempo. Quando você instala um empreendimento, e vamos supor que esse empreendimento ele seja instalado e comece a operar no instante de tempo T1. Ao instalar esse empreendimento, você verifica que este parâmetro ele alterou-se. Né? Alterou-se numa ordem de grandeza de ΔQ. Aqui nós temos uma alteração causada visivelmente pela instalação desse empreendimento. A isto aqui nós damos o nome de impacto ambiental. Mas nesse gráfico aqui, ele já mostra além dessa definição meio que óbvia, a meu ver, ele já mostra uma coisa bem interessante. Para você, antes de você definir ou até valorar impactos ambientais, você precisa diagnosticar o meio ambiente. Eu devo determinar, eu devo desenhar essa linha contínua que está aqui, a fim de verificar se aquela alteração ela é natural ou ela de fato foi causada por aquele empreendimento. Então, antes da avaliação de impactos, nós vamos ver que existe a etapa de diagnóstico, já dando um spoiler aí para vocês na composição dos estudos ambientais. Ok? Bom, ainda nesse contexto de impacto ambiental, vale a pena mencionar para vocês, se eventualmente até vocês participarem, quem sabe, né, de um processo de impacto ambiental, vale a pena mencionar para vocês a distinção de dois conceitos. De aspecto ambiental, está aqui, e impacto ambiental em si, que está aqui. Tem muita gente que faz a confusão sobre isso, né? E isso daí acaba até interferindo quando você faz o levantamento dos aspectos e impactos ambientais. Mas o aspecto, entenda como causa. O aspecto está muito mais em função dos processos tecnológicos. Né? Os impactos, ele já está muito mais em função dos processos tecnológicos aqui. E os impactos, ele está mais em função dos processos ambientais. Ou seja, causa de um lado, causa, e efeito desse outro lado. Certo? Aspectos associados à causa, processos tecnológicos, as ações, impactos associados aos efeitos, processos ambientais. Então aqui eu tenho um desenho de uma grande hidrelétrica e de uma lavra de minério a céu aberto para mineração. Ok? Exemplo da usina hidrelétrica. O enchimento do reservatório. É uma ação associada ao processo, né? A um fato, a um processo tecnológico, digamos assim. E ao enchimento do reservatório, nós podemos ter vários impactos associados a um mesmo, motivados por uma mesma causa, né? No caso do enchimento do reservatório. Por exemplo, perdas de espécimes de flora. Você inunda ali, né? Pode ter perdas de espécimes. Dependendo das árvores que você inunda para o enchimento do reservatório, você pode ter emissão de gases de efeito estufa. Então, isso tem estudos interessantíssimos que mostram aí usinas hidrelétricas, grandes obras de engenharia no Brasil, que foram feitas de uma forma, nesse ponto de vista, bem catastrófico, que emite mais que uma usina termoelétrica a carvão, por exemplo, por quilowatt-hora gerado. Né? Destruição de habitats naturais e outro impacto, inundação de propriedades. Aí você pode descrever ou detalhar para vários impactos econômicos que isso daí tem. A remoção da população, a perda de identidade cultural, enfim. Até a questão de afeto mesmo, né? Morava naquele lugar e foi inundado. Por outro lado, eu trago um exemplo aqui do empreendimento mineração. E nós temos aqui, no caso da hidrelétrica, eu apresentei um aspecto que pode causar vários impactos. E nós temos, no caso da mineração, isso pode acontecer também, mas no caso da mineração nós podemos ter um aspecto associado a apenas um impacto. Então não tem problema disso, né? Como, por exemplo, o consumo de energia no tratamento do minério. Né? Não tenho números aqui, mas suponho que o processamento do minério consuma muita energia. Né? Energia, às vezes, vamos supor que essa energia venha da biomassa. Poxa, você tem um impacto de deplecionamento desse recurso energético. Né? Supressão da vegetação para abertura da lavra. Certamente, intensificação de processos erosivos. Né? Então, na nossa aula de erosão, olha o solo exposto que nós temos aqui. Perda de habitats naturais da fauna.
Ruído das operações, né? De lavra mesmo, não de instalação, de abertura, mas do dia a dia. Desconforto acústico para a população, afugentamento da fauna. Então, exemplos aqui de aspectos e impactos. Aspectos, causas, impactos, efeitos. Vamos caminhando agora, né, mais no sentido de como que esse contexto, esse conceito de impacto, ele acontece nessa típica forma de gestão ambiental pública, que é o licenciamento ambiental. Nós vimos no artigo 225 que, para garantir um direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma das formas que deve ser assegurada, que deve ser efetivada pelo poder público é o estudo prévio de impacto ambiental. Vamos pegar uma outra legislação, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Nos slides anteriores eu deixei até um link da Política Nacional de Meio Ambiente, se vocês tiverem interesse, de 81, e lá define o que é o processo de licenciamento ambiental. Dentro deste processo de licenciamento ambiental, como nós vamos ver, é onde se apresenta o estudo de impacto ambiental. O licenciamento ambiental, ele é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental ele licencia, ele permite. Acredito que eu possa usar esse termo, né? Não tem muito jargão jurídico aqui, mas ele licencia, ele permite a localização, instalação, operação do empreendimento. Existem licenças até para você descomissionar o empreendimento, ou seja, você desativar o empreendimento, porque tem impactos apenas na etapa da desativação, né? De empreendimentos e atividades poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, pode causar degradação ambiental. Então, o licenciamento ambiental, você já deve ter ouvido esse termo, ele é um procedimento administrativo, certo? Então, existem ali a existência de protocolos, de idas e vindas, leis específicas, normas específicas para isso, e dentro do licenciamento ambiental, nós temos o processo de avaliação de impactos ambientais. Antes de entrarmos na AIA propriamente dita, apresento aqui para vocês, existem outras licenças com nomes parecidos ou semelhantes, mas essas daqui são as principais. Na Resolução CONAMA 237/97, no seu artigo 8, nós temos ali a definição das licenças ambientais. O licenciamento ele pode ser dividido em dois grandes tipos, né? O licenciamento preventivo, então é aquele que começa a ocorrer antes, é o trâmite legal antes da implantação da obra. Então, para obras novas, né? Então, o licenciamento preventivo ele percorre todo o trâmite legal, desde o início, os primeiros protocolos, as licenças, todas elas. Porém, antes da existência dessa lei, nós temos a figura do licenciamento. Existem obras que, obviamente, existiam, né, antes da incidência dessa lei. E para estas empresas, elas estão também sujeitas a licenciamento. E essas empresas, elas devem passar por um licenciamento chamado de corretivo. Então, é aquele que corrige a implantação do empreendimento. Obras mais antigas, sim, devem passar. É claro que não vão passar por todas as etapas. A obra já está feita, né? Mas ela deve se submeter a um licenciamento corretivo. Dentro do licenciamento preventivo, ou seja, aquele que ocupa desde o início, né, nós temos 3 licenças sequenciais, típicas licenças sequenciais, né? Primeiro, o empreendedor, com o projeto na mão, ele solicita a licença prévia. A LP, também conhecido como LP, ele aprova a localização do empreendimento, a concepção do projeto. Então, aprova o projeto. Com a licença prévia, o empreendedor já pode construir? Não. O que ele pode fazer é solicitar a licença de instalação, né? E na licença de instalação, autoriza sim o início da implantação, verifica-se as condicionantes. É muito comum em processo de licenciamento essas condicionantes. O órgão ambiental fala, eu licencio, porém você tem que fazer isso, 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 né? Então, na licença de instalação, ele verifica se as condicionantes levantadas na licença prévia foram cumpridas. E depois de construído, o empreendedor pode ligar a máquina? Não. Ele deve solicitar a licença de operação.
onde o órgão ambiental verifica se todas as condicionantes foram cumpridas, anteriormente solicitadas, e aí sim autoriza o início efetivo do empreendimento. É muito comum, cada caso é um caso, é muito comum nos órgãos ambientais a licença de instalação sair junto com a operação, ou a licença prévia sair junto com a instalação. É possível fazer essas combinações, né? Principalmente quando nós temos o licenciamento corretivo. Licenciamento corretivo, isso. Então a licença de instalação é LI mais LO juntos. É possível você compor estudos para já ter as duas licenças, por exemplo. Mas isso é caso a caso, isso depende muito do órgão ambiental competente. Quais são, então, os estudos ambientais que são apresentados os típicos estudos ambientais, ao longo do processo de licenciamento ambiental? Nós temos aqui, eu apenas peguei alguns, os nomes de estado para estado e às vezes até de município para município pode variar. Mas esses aqui são os mais conhecidos, né? O importante é vocês pelo menos terem noção do que significa e principalmente no próximo slide ter uma noção do que é composto esse estudo de impacto ambiental, que eventualmente um dia vocês podem participar. O primeiro, o estudo de impacto ambiental, né, que é o EIA, Estudo de Impacto Ambiental, ele nada mais é não, né? Dependendo da obra, ele é muito grande, é muito detalhado, mas ele é um estudo detalhado, ele é um estudo de caráter técnico, e aqui, obrigatoriamente, digamos assim, né, ou tendencialmente multidisciplinar. Por isso que eu falo que, às vezes, no expertise de vocês podem participar de um estudo de impacto ambiental, né? E ele tipicamente é regido por um termo de referência. Termo de referência é muito comum em processos de licenciamento, né? Então, assim, o termo de referência é o checklist, oferecido pelo órgão ambiental e ele que vai guiar o que você tem que estudar. Não, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, ok? Obviamente, esse estudo ele é apresentado através de um documento, e nesse documento, né, estão aí a parte de diagnóstico ambiental, de avaliação de impactos ambientais. Então veja que a avaliação de impactos ambientais, propriamente dito, é uma parte que geralmente está dentro de um estudo de impacto ambiental, que por sua vez faz parte de um processo de licenciamento ambiental, ok? Dentro do estudo de impacto ambiental é comum também você apresentar os projetos, não é? As medidas corretivas, aqui está corretoras, mas o termo mais utilizado é corretivas. E geralmente esse estudo ele é um dos primeiros grandes documentos, ele é anterior à licença prévia, ele inclusive é exigido para a emissão da licença prévia. Quando nós falamos de grandes obras, onde o estudo de impacto ambiental geralmente é solicitado, é muito comum que nessas grandes obras existam audiências públicas, onde você tira, né, a percepção da população impactada por aquelas obras. Só que nessas audiências públicas você deve apresentar o estudo de impacto ambiental, né? Só que dependendo até do tipo de audiência, o tipo de público que você vai lidar, não tem sentido você chegar ali com um calhamaço de 1000 páginas. Então existe a possibilidade, dentro do trâmite mesmo do licenciamento, você apresentar um RIMA, um relatório de impacto ambiental, que nada mais é do que um resumo, numa linguagem um pouquinho mais leiga, do estudo de impacto ambiental. Então nós temos o RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Para obras menores, isso é comum em alguns estados, mas de novo, o nome dos estudos às vezes variam, né? Esses dois aqui primeiros, eles são mais comuns em obras maiores, que envolvem até mais de um estado. Mas o relatório de controle ambiental, o RCA, ele é um EIA, só que é um EIA mais resumido, destinado a obras de porte menor, né? E não só porte menor, mas um potencial menor de poluição. E nós temos também, dentre os estudos, o PCA, Plano de Controle Ambiental. Muitas vezes, em alguns estados, pede-se o relatório de controle ambiental separado do plano de controle ambiental. O relatório de controle ambiental, como eu falei, é parecido com o estudo de impacto ambiental, né? O plano de controle ambiental, esse sim é o conjunto de projetos, né, executivos, e aí sim tem cronograma, tem orçamento, associados ao controle ambiental. Muitas vezes para você, não sei, abrir uma estrada, você precisa ali de ter a revegetação dos taludes da estrada para evitar essa erosão, né?
Então, no plano de controle ambiental, você coloca como é que vai ser feita essa revegetação, que espécie, quanto que fica, em quanto tempo, em qual momento do projeto. É um projeto executivo, de fato. Ok? Bom, composição de estudos ambientais. Isso daqui é uma típica composição de um EIA ou até de um RCA. E os estudos ambientais que não fogem muito disso, né? Então, nós temos aqui, nos estudos ambientais, a primeira etapa de um estudo ambiental, uma coisa meio óbvia, é você caracterizar o empreendimento. Então, quantas turbinas, quanto de tubulação, qual que é a área ocupada, que máquinas vão caracterizar o empreendimento. A segunda etapa, e aí como é aquela linha contínua, né, do exemplo da figura que eu apresentei anteriormente, é fazer o diagnóstico ambiental da área do empreendimento. Então você faz o levantamento físico, de características físicas, né, biótico, fauna, flora, antrópico, questão social, questão econômica. Só que esse diagnóstico ambiental, ele deve ser delimitado, ele deve ocorrer dentro de uma área chamada de área de influência, a AI, né? Área de influência. A área de influência, ela é determinada, ou às vezes ela pode ser exigida pelo termo de referência. Então o órgão ambiental fala, olha, você tem que estudar essa área. Ou, o que é muito comum também, no estudo de impacto ambiental, quem está conduzindo o estudo de impacto ambiental que vai delimitar a área em função das características do empreendimento, certo? A área de influência, ela nada mais é do que isso, é o volume de controle devidamente justificado, aonde o órgão ambiental, aonde quem faz o estudo ambiental vai fazer o diagnóstico ali dentro. Os impactos serão avaliados ali dentro. Na área de influência é muito comum nós termos classes de áreas de influência. Então nós temos a área de influência direta, aquelas sujeitas diretamente a impactos ambientais. Nós temos, por sua vez, a área de influência indireta, cujos impactos ambientais são indiretos, geralmente maior que a área de influência direta. Trouxe alguns exemplos para vocês, que inclusive está no material no livro, né, dessa disciplina. Aqui nós temos um exemplo, eu acho que é da hidrelétrica de Belo Monte, e aqui a cidadezinha de Altamira, você já deve ter ouvido muito falar dessa cidadezinha, salvo engano, não tenho detalhes aqui do projeto, mas uma das barragens seriam colocadas nessa altura e o eixo da turbina seria esse, de modo que nesta parte nós teríamos um trecho de vazão reduzida. Em cinza nós temos a área de influência direta determinada para esse empreendimento. Então essa área de influência que sofreria, de acordo com os estudiosos, ali os maiores impactos diretos do empreendimento. De modo que o diagnóstico nessa área, e sim, ele é muito mais detalhado. Por outro lado, nós temos talvez um amarelo, né, aqui, a área de influência indireta. Então está pegando quase que a bacia toda, uma grande área ajusante, a montante também do eixo da barragem, e aí sim a área de influência indireta, impactos indiretos. Impactos indiretos, por exemplo, talvez não fique claro aí para vocês, né? Mas a construção de uma obra de grande porte, isso daí significa que vai muita gente trabalhar nessa obra, né? Então, indiretamente, você tem a melhoria ali ou alterações na economia da região, por exemplo, né? Aqui nesse segundo desenho eu tenho a área de influência de uma linha de transmissão. Então, a linha de transmissão vai de um município para outro, a área de influência direta, de acordo com o estudo, está pegando aí um raio, digamos, né, ao longo da linha, uma área ao longo da linha de transmissão, né, que é justamente essa que está achurada, e como área de influência indireta, considerou os municípios nos quais a linha de transmissão vai passar. Por outro lado, nós temos aqui o desenho de uma empresa, né, aqui o termo utilizado é área diretamente afetada. Tem alguns estudos que colocam ainda uma área mais específica antes da área de influência direta. A ADA, área diretamente afetada. Aqui está em vermelho, né? Então aqui basicamente pegou a área da indústria, provavelmente esse trecho aqui deve ser de abastecimento de algum insumo da indústria. Mas de novo,
o termo de referência ele pode sugerir ou até determinar a área de influência, mas vai muito ao encontro do que quem está fazendo o estudo ambiental determina e deve justificar. Okay? Dentro do estudo de impacto ambiental, existe então um processo de avaliação de impactos ambientais. E nesse processo de avaliação de impactos ambientais, nada mais nada menos do que uma valoração de todos os impactos levantados a partir da mescla, né, da soma, da sobreposição, da caracterização do empreendimento com o diagnóstico da área onde esse empreendimento será instalado. Okay? Então, fazendo essa sobreposição, essa soma, dali saem todos os possíveis impactos ambientais. Não existe uma metodologia única de avaliação de impactos, tá? Isso daí é uma coisa que tem muita subjetividade. Apresento aqui para vocês alguns parâmetros que geralmente são utilizados para avaliação de impactos ambientais. Por exemplo, este primeiro, né? Se o impacto é diretamente causado pelo empreendimento ou indireto. Se o impacto ele é positivo ou negativo, não podemos esquecer disso. Impactos ambientais também podem ser positivos. Quando você apresenta um estudo de impacto ambiental para o órgão ambiental competente, na verdade ele faz um balanço, né, um balanceamento. Se você vai ter mais ganhos, mais impactos positivos, emprego, melhoria da qualidade de vida da região, geração de energia, enfim, né, do que impactos negativos. De maneira geral, quando os positivos estão acima dos negativos, a licença é concedida, de maneira geral. Então, cuidado, impactos ambientais não são apenas negativos. Quando a duração e a periodicidade do impacto, tem impactos que são temporários, só acontece no momento da instalação daquele equipamento. Tem impactos que são permanentes, mesmo quando você enche o reservatório, os impactos vão acontecer, né, durante muito tempo. E tem impactos cíclicos, né, manutenção de equipamentos, desliga as máquinas, impactos que só acontecem todo ano acontece, mas só naquele momento. Temporalidade do impacto. Aqui é o caso, o efeito do impacto. Né? Tem impacto que você sente na hora, tem impacto que é a médio prazo. Uma empresa que está emitindo poluentes para a atmosfera, particulados, por exemplo, sem controle, que seja. Né? A longo prazo, você vai começar a perceber da redução da saúde respiratória da população daquela região. Isso daí é o prazo do efeito. Tem impactos que são reversíveis e irreversíveis. Impactos locais, regionais, estratégicos. E, por fim, é muito comum, não é obrigatório, porque não existe uma metodologia única, mas é muito comum, em avaliação de impactos ambientais, você dá uma nota. Né? Aqui a escala, inclusive, na minha opinião, ela é muito ampla. Né? Às vezes é difícil você falar, poxa, será que vai ser -2 ou -3? Geralmente você trabalha com escalas menores, e essa escala é uma forma didática, talvez, de você mensurar, né, medir o cumulativo de todos os impactos ambientais. Né? Só que é claro, durante um estudo de impacto ambiental, e principalmente nesse processo de avaliação de impactos ambientais, meus caros, a subjetividade é algo que deve ser muito bem gerenciado, porque existe, né, é inevitável. Ela é inevitável. Uma das formas, né, de você gerenciar bem essa subjetividade é justamente você trabalhar com equipes multidisciplinares. Ok? Pois bem, encerrando essa parte de gestão ambiental corporativa, vamos para a segunda parte da aula de hoje e falar um pouquinho para vocês sobre gestão ambiental pública, né? Encerramos. Falar um pouquinho para vocês sobre gestão ambiental corporativa. É claro que eu tenho percebido isso, é visível isso, tem vários estudos publicados, mas que a preocupação ambiental no ambiente corporativo, ela saiu, embora em muitos casos isso ainda seja perceptível, mas ela saiu de um aspecto meramente belo, né, de greenwashing, vou fazer isso bonitinho para vender e tal, e agora é uma forma estratégica, né? Ganha-se com isso. Você consegue, gerenciando os aspectos e impactos ambientais do ambiente corporativo, você consegue, eventualmente, reduzir multas, você consegue economizar recursos. Então, eu uso muito
esse quase que é um clichê nas minhas aulas, mas considerar a questão ambiental nas tomadas de decisão, principalmente no ambiente corporativo, hoje já é uma coisa quase que natural, digamos assim. Né? Antes passava por uma fase de convencimento, mas hoje é natural. Né? Dentro da gestão ambiental corporativa, eu gostaria de apresentar para vocês duas ferramentas e um conceito. Né? Vamos começar pelo conceito. O conceito é o chamado SGA, Sistema de Gestão Ambiental. Existe uma diferença muito grande entre você ter gestão ambiental e um sistema de gestão ambiental. A gestão ambiental, ela geralmente é algo muito pontual, muito reativo. Então, é aquela pessoa responsável para recolher o lixo ali da indústria e levar para lá. Pronto. E faz isso para evitar multa, faz isso para evitar o odor ou que o povo reclame, para ficar mais bonito, enfim. Sistema de gestão ambiental, e a palavrinha mágica, né, que aparece aqui no início é sistema. Isso exige, desculpe a redundância, uma atitude sistemática. Então, sistemático no ambiente corporativo, né, quem já trabalha com isso, quem faz estágio nisso, você vê, existe um canais de comunicação muito bem definidos, existem metas e objetivos, existem documentação. Então, assim, o sistema ele não está associado a nome, mas está associado a cargo. Se eventualmente o responsável pelo gerenciamento de tratamento de esgoto, de efluentes da indústria, ele se aposentar, existe um procedimento para você treinar uma pessoa, selecionar uma pessoa, e essa pessoa ao chegar na ET da empresa, pelos protocolos lá, ela consegue tocar a ET facilmente. Então é uma coisa sistemática, uma coisa que está acima de nomes, né, ou de interesses pontuais. É algo bem mais abrangente. E começou a ser observado na década de 90 exigências do mercado, demandas da sociedade para que o ambiente corporativo ele começasse a gerenciar os seus aspectos ambientais. Né? E dessas tratativas pontuais, a minha empresa ela é ambientalmente correta porque ela tem lixeiras coloridas para a coleta dos resíduos sólidos. Poxa, mas ao invés de começar deixando essas tratativas pontuais e passando para algo mais sistêmico, nós observamos que apareceram algumas normas ambientais, né, na Inglaterra, na União Europeia, na Comunidade Europeia na época, né, para, olha, de protocolos para se implantar sistemas de gestão ambiental. E não ficou de fora, claro, a ISO, que é a Organização Internacional de Padronização, que inaugurou, se eu não me engano, em 97, final da década de 90, uma família de normas associadas a questões ambientais. Né? Então, se vocês olharem nesses quadrinhos aqui ao lado, existem hoje várias normas, nem coloquei todas aqui, normas associadas à organização, normas associadas aos produtos, como, por exemplo, o Sistema de Gestão Ambiental, nós temos a 14001, auditorias ambientais, avaliação de desempenho. Agora, para produtos, rotulagem ambiental, avaliação do ciclo de vida, todas essas normas são normas que, o próprio nome diz, normatizam, né, orientam o gerenciamento desses aspectos ambientais, né, de auditorias, de rotulagem, ciclo de vida, sistema de gestão. Nós observamos nesse gráfico aqui ao lado, é uma comparação, isso aqui também está no nosso livro, né? Mas é uma comparação entre a norma ISO 14001 e a norma ISO 9001, tão conhecida como norma da qualidade, de 99 até 2012. Nós observamos, né, que o atendimento ou interesse de certificações 14001, que é uma das normas da família 14000 e que trata de sistema de gestão ambiental, está crescendo, né? Enquanto a de 9000 não apresenta um crescimento tão relevante porque já está numa fase aí de consolidação, né, de estabilização. Mas se você olhar o eixo aqui, né, está falando de 4.000, né, 400 mil aqui, e aqui nós já estamos falando da ordem de milhões. Né? Então, os eixos eles são de fato diferentes. Ok? Existe muito mais empresas certificadas 9001, já estando numa fase de consolidação, né, enquanto 14001 está em crescimento, mas cada vez mais empresas são certificadas 14001. Então, rapidamente, nessa norma 14001, como que ela é desenhada?
como que ela é desenhada. A norma 14.001, como é, salvo engano, a norma 9.001, ela se baseia no que nós chamamos de PDCA, ou também conhecido como ciclo de Deming, ou também conhecido como ciclo de melhoria contínua. E o PDCA nada mais é do que a aplicação sequencial de ações, né? De modo que você consiga planejar, aplicar, monitorar e corrigir as ações a partir do monitoramento e planejar de novo, enfim. Antes de entrar no ciclo PDCA, de acordo com a norma 14.001, existem alguns aspectos anteriores a você rodar o ciclo. O primeiro deles está associado à liderança. Aqui, na liderança, a empresa, ou a direção da empresa, lá de cima, ela deve definir uma política ambiental da empresa com compromissos claros e públicos de prevenção da poluição, melhoria contínua, atendimento à legislação ambiental, né? Essa política ela deve ser de conhecimento de todos. Depois, existe uma necessidade de se descrever a empresa. Qual que é o escopo sob o qual eu estou aplicando esse sistema de gestão? Eu conheço empresas, por exemplo, que aplicam um sistema de gestão ambiental apenas em uma parte da empresa, ou em um setor, não em todos, por questões estratégicas, né? Depois disso, depois de ter definido o contexto da organização, da alta direção ela ter feito aí a sua política ambiental, e aí você começa a rodar de fato esse ciclo de Deming, esse PDCA. A primeira etapa do PDCA é a etapa de planejamento, né? Então vamos colocar aqui, isso aqui são os requisitos da norma, né? Nessa etapa de planejamento no sistema de gestão ambiental, a primeira coisa que você faz é um levantamento de aspectos e impactos ambientais da empresa e determinando quais são os aspectos e impactos significativos. No segundo momento, você levanta quais são os requisitos legais que a empresa deve cumprir, né? E por fim, a empresa ela determina aí quais são as suas metas, né? É importante no sistema de gestão ambiental e de melhoria contínua, a empresa ela ter metas de redução de emissões, meta de redução do consumo de recursos, né? Não é conveniente que as metas estejam associadas ao que a empresa deve cumprir legalmente, né? Não tem muito sentido nisso. Bom, depois de ter descrito a empresa nos seus aspectos e impactos ambientais significativos, que leis a empresa deve cumprir, e que objetivos ela deve ou quer alcançar, você entra na etapa de do, etapa de implementação. Nessa etapa de implementação, você tem que garantir recursos, competência, conscientizar os funcionários, emitir, isso aqui é um requisito muito importante, 8.1, você desenvolver, elaborar vários processos de controle de operações associados a impactos significativos. Então não era mais aquela ideia, não, pega ali o resíduo do restaurante da empresa, coloca ali fora que o carroceiro vem pegar. Não! Você pode eventualmente fazer isso, mas isso tem que estar no procedimento. Okay? E respostas a emergências. Logo depois disso, ou concomitante a isso, você deve monitorar essas ações, né? Os objetivos e metas, por exemplo, você tem que... Olha, eu quero reduzir o consumo de água, então você tem que ter as medidas. Como que as medidas vão ser feitas? Quem que vai fazer essas medidas? E existem formas, assim, internas da empresa, por exemplo, a auditoria interna, né? A empresa, ela tem aí os seus processos de auditoria internos, que deve haver, né, análise crítica da direção. E, por fim, né, tendo monitorado tudo que você implantou, você tem uma possibilidade de, anualmente, por exemplo, verificar oportunidades de melhoria, levantar não conformidades e corrigi-las, de modo que você entre, a partir dessas melhorias, você deve planejar essas melhorias novamente. Então você entra nesse ciclo, alguns chamam de espiral de melhoria contínua, uma vez terminado o ciclo, na segunda vez você não vai estar no mesmo nível, você vai estar no nível acima. Tópicos importantes dessa norma de sistema de gestão ambiental. Primeiro, a norma 14.001, ela é aplicável a todos os tipos e portes de organização. Se você tiver interesse em buscar o texto da 14.001, que é um texto bem simples, bem objetivo, você vê que ele é muito flexível. Ele pode ser aplicado desde um bar até uma refinaria de petróleo. Okay? Segundo, o grande problema de um sistema de gestão, mesmo sendo de qualidade, de saúde e segurança, o meio ambiente, isso daqui é o que vocês devem fomentar na sua equipe, no seu time, comprometimento. Isso é fundamental.
né? Principalmente se tratando de um sistema de gestão, algo sistêmico. O sistema de gestão ambiental gira em torno da política e dos requisitos estabelecidos pela organização. Sem a política, sem a manifestação clara, pública, de que a alta direção ela quer correr atrás de um sistema de gestão ambiental, implementar um sistema de gestão ambiental, não adianta, não vai para frente, né? No sistema de gestão ambiental, se você olhar na norma 14.001, tem muitos requisitos que a própria organização estabelece. Então, é bem flexível, né? Nunca você vai encontrar numa norma 14.001 que a emissão deve ser tanto. Não, é uma coisa adequável para cada organização. É o que está escrito no quarto item, né? A norma não estabelece critérios ambientais específicos. E, por fim, a norma aplica-se aos aspectos e impactos, né, que a organização identifica como aqueles que ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar. Então, veja, na norma você não vai encontrar nenhuma metodologia de levantamento de aspectos e impactos. Não, a metodologia é a empresa que faz. A empresa que vai determinar o que é significativo ou não. Um auditor, para certificação especialmente, pode questionar, mas é a empresa que vai determinar e vai fazer essa determinação. Certo? Passando agora e já caminhando para o final dessa nossa aula, eu gostaria de apresentar para vocês duas ferramentas, eventualmente até ligadas entre si, que têm sido muito utilizadas, a segunda inclusive mais, nesse contexto corporativo. A primeira ferramenta é a ferramenta de rotulagem ambiental. Rotulagem, uma coisa meio óbvia, né? Nada mais é do que você submeter um determinado produto, geralmente é voltado para produto, né? Um determinado produto a certos critérios, e se esses critérios, eventualmente ambientais, são atendidos, esse produto ele recebe um selo, um rótulo, uma imagem, não é? Que indica que esse produto ele tem essas características, a partir desses critérios. Só que é importante nós considerarmos o seguinte: qualquer processo de rotulagem ou programa de rotulagem ambiental, de acordo com a norma, o grupo ali de 14.020, mais ou menos, 14.021, né? Ele tem que seguir certos princípios, né? Princípios bem razoáveis, como eu vou apresentar para vocês. Esses são alguns desses princípios, eu até dei uma resumida em alguns. Primeiro, todo programa de rotulagem, os critérios de rotulagem, eles devem ser precisos, verificáveis, relevantes e não enganosos, né? Você colocar num selo de que fazer um programa de rotulagem para rotular, refrigerantes que não são radioativos. Eu não sei se isso é tão relevante assim, né? Deve ser preciso, por isso que o programa de rotulagem ele tem que ter uma metodologia muito clara, transparente. Devem basear-se, como já falei, né, em metodologia científica com que suporte tais afirmações e produza resultados precisos e reproduzíveis, né? As metodologias devem estar disponíveis. Então, um rótulo, por exemplo, o produto é amigo do meio ambiente. Quando você vai procurar quais são os critérios que estão por trás desse programa de rotulagem e você vê que só está considerando ali a emissão de gás de efeito estufa. Poxa, amigo do meio ambiente? Será que isso é uma metodologia científica? Essa rotulagem, ela é precisa? Ok? Procedimentos e requisitos não devem ser adotados, que é um receio que as pessoas geralmente têm, não devem ser adotados a fim de criar obstáculos desnecessários. É claro que o país comprador, né, ou uma empresa compradora pode colocar, não, eu quero que os produtos eles tenham esse selo, né, ou sejam submetidos a essa rotulagem. Mas a questão é criar obstáculos desnecessários. A rotulagem, sim, ela pode criar uma competição para você atingir certos mercados, você submete a esse programa de rotulagem, mas essa questão, será que é necessário? Será que não é uma forma de boicote mesmo, comercial? Uma coisa interessantíssima, o programa de rotulagem não deve inibir inovações. Isso significa que muitos programas eles têm que ser melhorados, né? Imagina, chegou nisso, existe tecnologia madura hoje, comercial, para você reduzir em tanto, as emissões, né? Mas no meu programa de rotulagem, ao qual eu quis me submeter, ele só exige essa redução. Então, às vezes, você perde esse potencial de inovação, de redução, de melhoria que seja, porque você está submetendo a um programa
convenientemente, né, a um programa de rotulagem que exige menos. Então, um bom programa de rotulagem não deve inibir inovações. As informações sobre os aspectos ambientais devem ser disponibilizadas aos compradores. Isso aqui é o mais difícil, né, de acontecer, mas deveriam ser. Deve considerar todos os aspectos relevantes do ciclo de vida do produto. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E convém que o processo de desenvolvimento desse programa de rotulagem inclua uma consulta às partes interessadas, né? Muitas vezes, para você fazer um programa de rotulagem, beleza, vamos pegar os possíveis interessados nesse rótulo. O que é importante para vocês? Enfim, são princípios bem interessantes se eventualmente eles forem cumpridos e para serem feitos, né, num programa de rotulagem. Aqui algumas definições típicas também, para vocês não ficarem tão perdidos, né? Os programas eles podem ser de primeira, segunda ou terceira parte. Em função, essa questão de ser de primeira, segunda ou terceira parte está muito em função da relação entre os envolvidos no programa. Geralmente a relação se dá entre quem rotula e quem será rotulado, né? Em função dessa relação, selos gerados também eles são classificados como selo tipo 1, 2 ou 3. Selos do tipo 2, ou vamos começar de baixo para cima, ou as autodeclarações. Geralmente quem quem está envolvido nesse programa de rotulagem, eles têm um envolvimento direto. Geralmente o próprio produtor do produto que emite esse selo. É uma autodeclaração e os selos tipo 2 são esses que nós encontramos assim largamente nos produtos. Tipo de plástico, se o produto pode ser reciclado ou não, enfim, são autodeclarações. Por outro lado, olhando aqui para o outro lado, né, os programas de rotulagem de terceira parte, já quem produz e quem rotula são ou devem ser totalmente independentes, né? Então, existe uma independência entre eles e com isso uma independência de julgamento mesmo. Geralmente organizações governamentais ou órgãos mesmo, sem ser não governamentais, né? Mas tá aqui os rótulos, típicos rótulos, né? Esses do meio aqui de eficiência, com certeza vocês já viram. E é mais ou menos assim, o produtor do eletrodoméstico submete ao determinado órgão, no caso aqui governamental, ele, se eu não me engano, governamental, né? Ele faz todos os processos e entrega, olha, seu produto pode ser rotulado em tal categoria de eficiência ou não pode ser, ponto, né? Mas existem vários selos, vários programas de rotulagem do tipo 1. Do tipo 3, já são aqueles que o envolvimento de quem vai ser rotulado e quem rotula, ele é um meio a meio, né? Não temos muito rótulos do tipo 3 e eles geralmente estão associados à análise do ciclo de vida, geralmente. Mas não estão muito desenvolvidos, digamos assim. Ok? Rótulos associados à ACV. Existe, mas não tão desenvolvidos quanto do tipo 2 e do tipo 1. E para finalizar, né, a nossa aula, já falando de ACV, vamos terminar aí falando dessa ferramenta de gestão que está cada vez mais sendo demandada. Não apresentei aqui anteriormente, né, mas se eu não me engano tem um slide aí na frente que eu vou apresentar para vocês que a ideia do ciclo de vida ela já está embutida na versão nova, ou na versão mais atual, digamos assim, da 14001. Né? Então, trabalhar com a ideia, a perspectiva de ciclo de vida. E o que significa isso? Nós temos aqui dois produtos. Essas ferramentas, tanto rotulagem quanto ciclo de vida, sempre são para tomadas de decisão. Okay? São ferramentas de gestão. E nós temos aqui dois produtos que esse indivíduo deve escolher. A escolha de um produto a partir de um preço, que é o que geralmente nós fazemos, ou a partir da qualidade dele, ela já é uma coisa muito consolidada, muito óbvia. A ideia do ciclo de vida é você embutir nesse produto, pode ser através de uma rotulagem, mas você embutir nesse produto todos os aspectos e impactos ambientais associados ao seu ciclo de vida. O ciclo de vida não é apenas ao transporte desse produto até você, não é apenas a produção desse produto, mas muitas vezes o ciclo de vida dos insumos utilizados para a produção. E se você quer ir mais além, o ciclo de vida dos insumos utilizados para a produção dos insumos que vão ser utilizados para a produção desse produto.
Então essa é a ideia essa é a perspectiva de ciclo de vida. Então aqui uma definição, né, na norma 14.040. Então são estágios interligados, consecutivos de um produto, né, desde a aquisição da matéria-prima até a disposição final. Você pode considerar inclusive reciclagem, colocar esse esse produto no aterro, né, depois de ser utilizado. A ACV, Análise do Ciclo de Vida, ou Life Cycle Assessment, LCA, nada mais é do que você compilar todos os impactos e aspectos os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida desse produto, né? Então aqui, de acordo com a 14.040, nós temos as etapas para você conduzir uma ACV. Então, só passando rapidamente, né? Na primeira etapa você define, tem uma etapa de escopo, né? Qual que é o produto, qual que são as etapas que compõem o ciclo de vida desse produto, quais são os impactos ambientais que você quer analisar. E uma coisa muito importante, qual que é a unidade funcional que você vai utilizar na sua análise de ciclo de vida. A unidade funcional é a medida relativa de todas as entradas e saídas de massa e energia ao longo do ciclo de vida, que são depois caracterizadas para impactos ambientais. Então, por exemplo, você falar que um produto ele tem uma pegada, nós já vimos isso, uma pegada de carbono de, 10 gramas de CO2 por quilo de produto produzido. O quilo de produto é a sua unidade funcional, né? Tomem cuidado para fazer a comparação de ciclos de vidas diferentes de um mesmo produto, porque as fronteiras do sistema podem ser diferentes, a unidade funcional pode ser diferente, por exemplo. A segunda etapa de um ciclo de vida, depois de definido o escopo, é o coração do ciclo de vida, que é um inventário. Ali você contabiliza todas as entradas e saídas de massa e energia ao longo de todo o ciclo de vida em função das fronteiras do sistema que você considerou. Seguindo o inventário, você pega, logo após o inventário, você pega todos esses fluxos e caracteriza esses fluxos. É pegada de carbono? Beleza. Então, cada um desses fluxos estão associados a uma emissão de gás de efeito estufa. É consumo de água? Então, cada um desses fluxos estão associados a um determinado volume de água consumido. Então, essa é a etapa de caracterização e de avaliação dos impactos, né? Nós temos indicadores de midpoint, que são aqueles indicadores que é o impacto em si, emissão de gás de efeito estufa, emissão de poluentes. E nós temos metodologias que não são muito utilizadas, mas metodologias de endpoint, que aí já pega o dano, né? Existem muitas incertezas nessas metodologias, mas a ideia é você representar em 1 quilo de produto, em 1 metro cúbico de produto, o quanto de pessoas que vão morrer em função dos poluentes gerados no ciclo de vida desse produto, né? O impacto de fauna em flora, mas já é no nível do dano, do damage, do prejuízo. E por fim, nós temos uma etapa de interpretação dos resultados, né? E aqui você pode correr análise de incerteza, sensibilidade e assim por diante. Dentro do ciclo de vida, tem 2 aspectos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Primeiro é esse aspecto de caracterização, que fique claro o que significa isso, que é a terceira etapa ali que eu mostrei, né? Você escolhe um produto, define o escopo, define a unidade funcional e você corre para o inventário do ciclo de vida. O inventário do ciclo de vida nada mais é do que você contabilizar todas as entradas e saídas, inclusive de emissões diretas e indiretas, né? Então, aqui eu tenho um inventário para a produção desse determinado produto de dióxido de enxofre, ácido clorídrico, CO2, CH4, NH3, enfim. Mas supondo que o meu interesse no ciclo de vida desse produto seja apenas impactos associados a mudanças climáticas. Emissões, trocando em palavras, emissões de gases de efeito estufa. Nem todos os gases que estão aqui, eles têm poder estufa, certo? Primeiro ponto. Então, nessa etapa de caracterização, você seleciona quais são os fluxos que podem ser selecionados para a categoria de impacto do seu interesse. Gases de efeito estufa, só vou pegar gases de efeito estufa, que são esses aqui, CO2 e CH4. Numa segunda etapa, ainda na caracterização, é conveniente que você resuma ou você represente a emissão de cada um desses gases numa mesma unidade, de modo que você possa somar os impactos. E existe para gases de efeito estufa, nós já vimos isso, a possibilidade de você traduzir emissão de gases de efeito estufa
em função do poder de aquecimento global de cada um, chamado do GWP, Global Warming Potential. Nós sabemos que gases de efeito estufa, em função das suas características na baixa atmosfera, eles têm aí a forçante radioativa, que comparada com CO2, eles podem ser representados em CO2 equivalente. Então nós sabemos, por exemplo, que 1 kg de CH4 na atmosfera, ele é 21,8 vezes mais estufa que CO2. 1 kg de N2O na atmosfera é 275 vezes mais estufa que o CO2. Então, nessa etapa de caracterização, você pega esses fluxos e multiplica eles por esse fator de caracterização, de modo a representar todas as emissões de gás de efeito estufa numa mesma unidade, CO2 equivalente. Com isso, você tem, então, os impactos, se for midpoint, né, em gramas de CO2, ou quilos, ou toneladas de CO2 equivalente. Um outro aspecto muito relevante, se você tiver interesse em trabalhar com ciclo de vida, é a questão dos múltiplos produtos. Nós sabemos que no mundo é muito difícil você ter um processo, é possível, mas é difícil, não é comum você ter um processo que produza apenas um produto. Tem, mas eu acredito que a maioria deles produz pelo menos 2 ou 3 produtos. E tem produtos que são produzidos assim, sem querer. É um subproduto reacional. Quando você produz biodiesel, a produção de glicerina é conjunta à produção do biodiesel. Ela acontece, não tem como você evitar. Né? Pois bem, o ciclo de vida, acho que já está claro para vocês, ele nada mais é do que uma forma de representar todos os impactos ambientais embutidos em 1 quilo de produto, em 1 metro cúbico de produto. Né? Então, é a carga ambiental associada àquele produto. Mas quando você tem um processo que produza mais de um produto, como é que você divide essa carga, divide essa culpa? Então, no caso dos múltiplos produtos, a norma ISO 14040, se eu não me engano, ela faz uma sugestão de 3 formas de você gerenciar esse aspecto. A primeira delas é a seguinte: no seu processo, tente subdividir e selecionar apenas, e contabilizar, consequentemente, apenas os processos associados ao seu produto de interesse. Vamos supor que o seu produto de interesse seja o A. Então, eu vou selecionar apenas os processos associados a ele. O problema é que, às vezes, é difícil você, né? A produção mesmo de biodiesel, então é óleo vegetal mais etanol, você vai produzir biodiesel e glicerina. O meu interesse é o biodiesel. Nossa, eu só vou pegar os mols de etanol utilizado. Não tem como. Então, a subdivisão, às vezes, é um pouco difícil. Uma outra sugestão que a norma faz é a chamada de expansão do sistema. Tudo bem, você só tem um produto de interesse, mas está produzindo um outro. Mas é razoável supor que este outro não seria produzido se este produto de interesse seu não fosse produzido. De modo que, ao produzir, entre aspas, sem querer um outro produto, é conveniente você assumir os créditos que esse outro produto tem, que foi produzido sem querer, assumir esses créditos para o seu produto de interesse. O que isso significa? Um exemplo fácil de entender. No caso da produção de etanol de cana. Etanol de cana de açúcar, biocombustível, né? Ele geralmente você produz etanol junto com eletricidade. Então as usinas hoje produzem grande parte de eletricidade excedente para a rede. O que geralmente poderia ser feito numa análise de ciclo de vida do etanol, considerando a expansão do sistema? Eu produzo o etanol, né? E produzo eletricidade excedente, representada aqui pelo produto B. Essa eletricidade estou produzindo, entre aspas, sem querer. Né? Ao produzir sem querer, eu posso assumir que, poxa, eu estou produzindo uma eletricidade que eu não estava esperando. E essa eletricidade vai para a rede. Eu posso assumir que essa quantidade de eletricidade produzida sem querer vai provocar a redução da produção de eletricidade através de uma termoelétrica a gás natural. Você evita, avoid, que é o termo que eles usam, evita a produção de eletricidade através de gás natural. Evitando a produção de eletricidade de gás natural, você tem impactos ambientais evitados. Então, este fluxo de eletricidade, no caso aqui produto B, está associado a impactos ambientais evitados. Então, você contabiliza geralmente com um sinal menos,
na sua contabilização total dos impactos, tá certo? Você soma os impactos ambientais evitados. Meio difícil fazer isso, hoje tem uma discussão bem interessante de expansão do sistema, é mais voltado para análises consequenciais, né? Mas por fim, nós temos uma dica, né? Uma sugestão da 14.040, 14.044, que é a alocação, que é uma coisa meio que óbvia, né? Então, se você produz, por exemplo, 10 unidades do produto A e 9 unidades, que seja em massa, 10 quilos do produto A e 90 quilos do produto B, né? Fazer aqui para vocês enxergarem. Então, 10 quilos do produto A e 90 quilos do produto B, totalizando 100 quilos, né? 100 quilos. Isso eu poderia supor que 10% da carga ambiental está associado ao produto A. 10%, 90% da carga ambiental está associada ao produto B. É uma alocação por parâmetros físicos. Pode ser por energia, por exergia, por valor econômico. Ok? Aqui um exemplo, né, para finalizarmos. Então, aqui é um exemplo de um artigo que nós publicamos. Se tiverem interesse, pode acessar por esse link. Vários pathways, né, várias rotas produtivas. E aqui estão os resultados. Os típicos resultados, nós temos aqui, nesse primeiro gráfico, né, os impactos ambientais para mudanças climáticas. Então, todas essas rotas, você vê que tem impactos diferentes, maiores. Isso, aqui eu já corri uma chamada análise contribucional. Em cada etapa do ciclo de vida, você consegue ver, por exemplo, nesse biocombustível aqui, a etapa do upstream, aqui no caso é um biocombustível de sebo bovino, ela é muito relevante, né? Nesse daqui, por exemplo, a etapa do midstream ela é mais relevante. Então, isso aqui é uma típica análise contribucional. Agora, o interessante do ciclo de vida, eu vejo que existe uma tendência muito grande, por razões óbvias, de você reduzir ciclo de vida à mudança climática. Mas ciclo de vida, existem várias metodologias que pegam aqui, por exemplo, toxicidade humana, que pega aqui, por exemplo, a emissão de material particulado. E é muito comum, em ciclo de vida, acontecer esses trade-offs, ou seja, impactos, rotas, né, que são boas em uma categoria de impacto, elas são piores nas outras, se você comparar essas aqui, né, são piores nas outras. Então, veja a diferença, né? Então, o ciclo de vida, tendência é que você faça com várias categorias para verificar esses trade-offs, ok? Meus caros, agradeço muito a atenção de todos. Espero que eu tenha conseguido aí resumir, na medida do possível, alguns dos principais aspectos associados à gestão ambiental corporativa e gestão ambiental pública. Muito obrigado, nos vemos.